Amores, boa tarde. E aí, tudo bem? Vamos começar mais uma semana, tá? Nossa primeira aula português, tá bom? Então vamos lá, página 74 até a página 80, tá? E aí já começa ortografia, né? Falando sobre a letra G e o dígrafo que a gente já viu, tá? Que a gente vai relembrar agora novamente. E o dígrafo GU, tá bom? Então vamos lá à atividade. Número 1. Observe os dois personagens abaixo. Bom, nós temos aí Mulan, a guerreira chinesa, e nós temos também o gato de botas. E aí tá pedindo o seguinte, na letra A, contorne as palavras escritas com a letra G, tá? Nesse quadrinho aí onde está o nome dos personagens, vocês vão circular a palavra, tá? Que tem escrita com a letra G, tá? Nessa palavra tem que ter a letrinha G, aí vocês vão contornar. Na letra B, leia as palavras contornadas em voz alta. Em qual delas há dígrafo? Vocês vão ler as duas palavrinhas que vocês contornaram, tá? E aí vocês vão dizer ali qual é a única palavrinha que há um dígrafo nela. E aí, tia, esqueci o que é dígrafo. Aí tem um lembrete aí embaixo para vocês, ó. Para relembrar. Dígrafo é o agrupamento de duas letras que representa um único som. Então, em uma daquelas palavrinhas ali, quando você lê, essa palavrinha junto com G apresenta um único som, tá? Tentem lembrar sobre isso. Próxima página, número 2. Pesquise em jornais e revistas 3 palavras conforme solicitado em cada coluna e cole no quadro. Bom, se não tiver como você recortar e colar, então escreva, tá? De um lado, palavras com G e no outro, palavras com GU, tá bom? Lembre-se do dígrafo, né? Quando você vai pronunciar, é apenas um único som, tá? Número 3. Em dupla, complete a cruzadinha abaixo. Bom, nesse caso, você complete a cruzadinha, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Quando seguida, prestem atenção agora, tá? Nós temos ali, antes de eu começar a ler ali o quadrinho, nós temos ali o prego, o cogumelo, o foguete, a coruja? Não, não é coruja, eu ia falar coruja. Nós temos ali o gavião e nós temos ali a gaiola, tá? Então, preencham as cruzadinhas. E aí tem uma observação aqui para você. Quando seguida das vogais A, O e U, a letra G apresenta o mesmo som produzido pelo dígrafo GU, tá? Ou seja, o som da letra G. Por exemplo, gato e guitarra. Quando a gente pronuncia a palavra guitarra, não aparece o sonzinho do U, né? O G e o U juntos, né? Nessa palavrinha, na guitarra, o G1 é um dígrafo, tá? Porque a gente não pronuncia o sonzinho do U. O que sobressai é o som do G, né? Então, tipo assim, ó, gato e guitarra, tá? Próxima página. Para explorar, vamos lá. Nesse módulo, deixa eu dar um zoom que tá muito pequenininho para te ler. Pronto. Nesse módulo, você aprendeu mais sobre os contos. Agora vai conhecer um conto de fadas moderno, em que 3 princesas precisam pôr em prática tudo o que aprenderam em livros, revistas e na internet para salvar o pai delas, o rei de um feitiço. Bom, número 1. Observe a capa do livro. Que informações podem ser obtidas por meio dela? Você, olhando a capa do livro, o que você consegue enxergar ali? O que você consegue ter de informação? Várias coisas. Vou falar uma só, mas tem mais. O nome do livro, né? Nós temos ali o nome do livro. Qual é o nome do livro? 1, 2, 3 princesas. E tem outras informações também, não tem? Número 2. Agora leia um trecho do livro. Deixa eu tirar aqui a fotinho para não atrapalhar. Vamos lá, prestem atenção. Era uma vez um rei e uma rainha que tinham 3 filhas. Pode ser 1, 2, 3 princesas.
Quando nasceu a terceira, o rei disse para a rainha: "O que é que a gente faz agora, minha majestade querida?" Próxima página. Dá um zoom, senão eu não enxergo a letrinha. Bom, eu olho a nova princesinha linda. Ela olhou a nova princesinha linda, moreninha com os olhos de jabuticaba, e sorriu. Depois viu as irmãs delas, todas felizes, com a neném recém-nascida. Também moreninhas, de cabelo cacheado, uma com olhos que pareciam azeitona preta, outra com olhos que lembravam avelãs. As duas sorriam de volta para ela. A rainha sorriu mais ainda e respondeu ao rei: "Agora, meu querido, só temos um jeito." "Qual?" "Vamos ser modernos e acabar com essa história de príncipe herdeiro." Foi isso mesmo que o rei fez, mas com uma condição: para reinar, as princesas iam precisar ter a mesma educação que os príncipes antes tinham. Para ficarem tão sabidas e preparadas como eles, Portanto, assim ficou sendo. Por conta disso, as meninas ganharam computadores, nossa, viu? E com eles navegaram. Jogaram jogos empolgantes, aprenderam muitas coisas diferentes, viram vídeos emocionantes de muitas terras, de muitas terras e gentes. Ouviram histórias, viram fotos, por tudo se interessaram. Leram até algumas revistas e livros, quando encontraram principalmente a mais velha, tá? Agora vamos às atividades sobre essa história. Letra A. Como a autora descreve fisicamente a princesinha recém-nascida? E aí, como que está escrito lá na historinha que a tia acabou de ler? Vocês vão ler novamente e colocar ali, tá? Como que a autora descreve, né, a recém-nascida. Letra B. Essa história se passa em um tempo muito antigo, atual ou futuro? O que vocês acham? Só prestar atenção nas coisas que tem na história. Antigamente, vamos botar assim, antigamente, tinha computador? E aí? Então aí a gente já tira alguma coisa que não é uma história assim muito, né, antiga. E aí, qual opção você vai marcar? Letra C. Justifique sua resposta ao item B com informações do texto. Bom, primeiro você vai marcar ali a opção: eu acho que é do tempo antigo. Aí você vai ter que ir lá no texto procurar alguma coisa que mostre que esse conto realmente é uma história que se passou no tempo antigo. É atual, ok. Então você coloca ali uma parte que fale no texto, assim, que tem alguma coisa que identifica que está acontecendo no mundo atual. Futuro, então você vai lá no texto e tire alguma coisa que está falando que ainda vai acontecer, né, no futuro, tá? Tem que justificar a sua resposta, por que você escolheu o tempo ali, tá? Número 3. As princesas aprenderam muitas coisas diferentes com o auxílio da internet. E você, também aprende muito com a internet? Eu tenho certeza que sim. E nesse momento, então, que a gente está passando com essa pandemia, tenho certeza que vocês estão aprendendo muita coisa. Conte algo diferente que aprendeu em suas navegações, tá? Número 4. Leia mais um trecho do livro. Nele é narrado um encontro vivido pela irmã mais nova quando buscava uma solução para um feitiço terrível que deixou o rei doente. Então vamos lá. Deixa eu dar zoom aqui. Logo que saiu de sua casa, encontrou um lobo na floresta e avisou para ele não se meter com uma avó numa cabana. Lá poderia ter bolo de banana, mas não era festa. Cuidado, que o caçador está lá perto. Melhor ir pelo caminho mais deserto. A que conto de fadas pertence esse lobo
que está na floresta com a princesinha? Que história a gente conhece? Coloquem o nome da história. Letra B. Se esse encontro tivesse ocorrido com você, que conselho daria ao lobo? E aí? Com base na história que a gente conhece, que conselho você daria ao lobo? Próxima página. Para praticar. Agora é com você. Os nomes dos contos de fadas estão separados. Ligue-os formando os nomes corretos. Então, nós temos ali alguns contos de fadas, tá? E aí vocês vão ligar, né? Que eu tenho certeza que sabem. Vou ler um só. O patinho. O patinho é o quê? O patinho do imperador. O patinho do... essa letra... Enfim, vocês vão ter que ligar cada história, tá? E depois escrever corretamente nas linhas abaixo. Agora, registre os nomes dos contos, tá bom? Aí vocês vão registrar ali os contos que você ligou, tá? Próxima página. E última, né? 80 agora, página 80. Número 2. Elabore um diálogo conforme as orientações do quadro abaixo. Atenção à pontuação. Vocês vão fazer o seguinte nessa atividade. Tá pedindo assim. No primeiro quadradinho ali tá assim, narrador. E do outro lado tá escrito declarativa afirmativa. Vocês vão criar uma frase como se fosse um narrador falando e tem que ser uma declarativa afirmativa. Ah, tia, não lembro o que é declarativa afirmativa, não lembro o que é interrogativa e exclamativa. Uma frase exclamativa e uma frase interrogativa. Voltem lá na página... acho que é 72, página 72, que está falando sobre a frase interrogativa, exclamativa, declarativa afirmativa. Foi falado na última aula, tá bom? Aí vocês vão ter que criar uma frase, ou se quiser também, com base nas histórias que a gente leu nesse módulo, tira uma frase de um narrador, que seja uma declarativa afirmativa. Você pode também procurar em uma desses contos que a gente leu, um personagem, ou seja, uma fala de um personagem em que a frase é uma interrogativa, né? E por último, um outro personagem, a fala de um outro personagem que seja exclamativa, tá? No final da frase tem que ter lá o pontinho de exclamação, tá bom? Número 3. Relacione as colunas. Aqui tá falando até um pouquinho, ó. Frase declarativa afirmativa, frase declarativa negativa, frase exclamativa, frase interrogativa, frase imperativa afirmativa e frase imperativa negativa, tá? E aí vocês vão vão numerar ali cada um suas respectivas respostas, né? Vamos lá. Vamos lá. Frase interrogativa. Quando a gente fala na frase interrogativa, vocês já sabem que termina com ponto quê? De interrogação. É uma pergunta. Então, vocês já sabem. E aí, nós já temos ali de primeira, né? Conta uma história para mim, termina com ponto de interrogação. Então, é uma frase interrogativa. Então, a gente já sabe que a primeira lá é o número 4, tá? E aí, vocês vão fazer os restantes. Como eu falei, se sentir dúvida, volta lá na página 72, que está falando sobre cada uma dessas frases, tá? E número 4, complete as palavras com G ou GU, que foi falado logo de início, na página 74, né? Aí vocês já vão completar. Lembrando que o GU, né, em alguns casos, ele é um dígrafo, tá? Por que tinha em alguns casos? Porque nós já vimos também, que exemplo, na palavra água, quando a gente pronuncia água, a gente consegue ouvir o sonzinho do U. Então, nesse caso, o GU, ele não é um dígrafo. Ele só é dígrafo quando na pronúncia, né, não sai o sonzinho do U, nesse caso. A gente pronuncia e apenas só sai um som, né? No caso, guerra. Quando a gente pronuncia guerra, né, não pronuncia o som do U. Então, nesse caso, o GU, ele é o quê? Um dígrafo, tá bom? E aí, eu vou dar aqui
uma ajuda a vocês aqui nessa número 2, elabore um diálogo. Ali, ó, um personagem interrogativa. Nesse caso, um personagem a gente pode ou procurar lá no texto, e aí vocês vão, ou vocês podem elaborar, tá? Pode ser própria de vocês, tá? Resposta pessoal, ou se não pode tirar do texto. Exemplo, um personagem, não esqueça de botar as pontuações corretas. Deixa eu ver se tem aqui no texto que a gente leu. Tem, nesse que a gente acabou de ler tem. Ó, tem uma aqui, só que essa é bem grande, né? Mas tem aqui a fala de um personagem. Quando nasceu a terceira, o rei disse para a rainha, né? Então, aí agora vem a fala do rei e termina com um ponto de interrogação. Ó, o que é que a gente faz agora, minha majestade querida? E no final dessa fala tem um ponto de interrogação. Então, daria como resposta para a alternativa ali do diálogo, tá bom? Da interrogativa, a tia tá falando da interrogativa. Aí vocês vão ter que procurar uma fala exclamativa de um personagem e a fala de um narrador que seja declarativa afirmativa, tá? Bom, qualquer dúvida vocês me chamem que eu tento ajudar vocês novamente, tá bom? Mas é bem tranquilo, é só prestar atenção na pontuação, tá? Beijos!